segurança e sentem o cuidado de Deus, os lírios, as aves. Nós somos chamados a desfrutar desse cuidado também, desfrutar da presença de Deus. Pois um só dia, Senhor, nos desafios, vale mais que o canal encontrou casa, a andorinha limpa assim. Eu encontrei Deus atrás, Senhor, em Deus e Deus meu. Eu encontrei Deus atrás, Senhor, em Deus e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo da misericórdia. Não negará bem algum a que vive corretamente. O Natal encontrou casa, a andorinha limpa assim. Eu encontrei Deus atrás, Senhor, em Deus e Deus meu. Eu encontrei Deus atrás, Senhor, em Deus e Deus meu. Eu encontrei Deus atrás, Senhor, em Deus e Deus meu. Eu encontrei Deus atrás, Senhor, em Deus e Deus meu. Deus supremo é, soberano em glória.
Deus como o Senhor. Isso. Deus supremo é soberano em glória. És incomparável em sua formosura. És incomparável em sua majestade. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há nos céus, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. Não há outro Deus. Deus como o Senhor. Deus como o Senhor. Vamos fazer orações curtas? Cada um pode orar do seu lugar, em voz alta. Essa manhã, Pai, como é bom estar na tua presença, Senhor. Como é bom poder te sentir bem perto, Senhor. Como é maravilhoso poder estar em comunhão, em amizade, em amor. Um amor que sobrepõe ti, Deus. Como é bom estar aqui, Pai. Nossa,
louvores a Ti, engrandecer o Teu nome aqui e onde nós estivermos, em cada cidade aqui representada, no nome de Jesus, que possamos amar uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. Nos ensina, Senhor, que realmente aquilo que estamos passando aqui, e possamos realmente compartilhar uns com os outros, amém? Em nome de Jesus. Meu Pai, obrigado por Jesus pelo dia. Obrigado, Pai, pela manhã. Obrigado por misericórdia de nós, que cada manhã nós sabemos que essa misericórdia está dentro de nós. Deus, quero falar conosco, Pai. Deus, vem proteção para errar em nós, vem transformar, Deus, vem fazer com que tenhamos experiências profundas com o Senhor, Pai. Não nos temos só o Senhor como sendo Deus, mas como nosso amigo, Deus, nosso Pai. Pai, que nós possamos sentir de verdade, que possamos viver uma vida firme, pautada, Deus, na Tua palavra, na Tua vontade. Deus, leva-nos até o fim do Teu querer. Nós precisamos do Senhor, nós clamamos pelo Senhor, Deus. Senhor, venha sobre nós, Pai, nos dando graça cada dia mais. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, graças te dou, porque o Senhor não nos retribui conforme os nossos pecados. Glória a Deus. O Senhor tem agido com misericórdia, com amor profundos. O Senhor tem nos dado a glória e o prazer da Tua presença, dia a dia, apesar de nossas falhas, de nossas misérias. O Senhor é aquele que nos encoraja a lutarmos contra nós mesmos e contra as vozes que encontramos no mundo. O Senhor é aquele que nos encoraja a desistirmos de nossas vaidades para lutarmos em favor do Teu reino, para a Tua glória, para a Tua honra. Que este encontro aqui, esta reunião da Tua congregação, Senhor, seja para nos edificar, para que nós tenhamos uma experiência profunda contigo, para que nós sejamos novos homens e novas mulheres todos os dias, Senhor, para que nós possamos nos converter diariamente, seguindo os Teus passos, seguindo as Tuas veredas. Eu te peço, ensina-nos dia a dia as Tuas veredas e as Tuas verdades. Faz-nos membros da Tua igreja, pedras que componham a Tua igreja, firmes e alicerçados na Tua verdade, na Tua palavra, no Teu amor. Que nós possamos proclamar essa verdade, essa misericórdia, esse perdão, tanto quanto o Teu juízo, e o temor que devemos ter diante de Ti, para que não nos esqueçamos do Teu reto juízo. Faz-nos corajosos e nos leve aonde o Senhor quiser, para proclamarmos Teu amor, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos sair daqui e fazermos diferença no mundo, aonde estivermos, Senhor. Age em nós, e que a glória não seja em nós mesmos, mas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Faz-nos humildes, perseverantes, fiéis e amáveis uns aos outros. Eu te peço e oro no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus, muito obrigado pela graça, Senhor. Quero pedir perdão pela nossa omissão, Pai, e em nome de Jesus, após todo esse período de treinamento, de formação, de capacitação em cima da Tua palavra, Pai, no texto de Jeremias, que essa omissão venha cair por terra, Pai, e a gente possa ser encorajado, Senhor, a agir mais e a teorizar menos. Em nome de Jesus, Pai. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor
Deus, algo transformador. Possamos, Deus, nos encher, oh Deus, de Ti, Pai. Encher, oh Deus, da presença. Em nome de Jesus. Mas Deus prova, seu próprio amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E nisso consiste o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro. Senhor, que essa verdade esteja presente no nosso coração, para te louvarmos sempre por isso, Senhor. Glórias sejam dadas a Ti pela Tua maravilhosa graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente. Pode sentar. Eu queria novamente chamar o Elson e a Rebeca aqui na frente, orar por eles. Se a Priscila e a Paulina também estiverem aqui pertinho. Queria dizer para vocês que se vocês precisarem de conversar com o Elson, com a Rebeca, eles têm Facebook, eles têm e-mail, né? A Rebeca tem ajudado muita gente na BU, no Triângulo Mineiro, ali em Uberlândia. Então, qualquer coisa que vocês queiram conversar com eles, aconselhamento, entrem em contato, e-mail, Facebook, eles têm telefone. Você não pode ligar para o Brian. Não pode ligar. E agradecer pela vida deles também, que Deus tem feito, né? Priscila e a Poliana estavam na câmera. Se quiser vir aqui, a gente também vai estar orando. A BU Salinas, para quem não sabe, é nova, né? Deus tem levantado as meninas ali para fazer um trabalho. Então, para que Deus possa levá-las com graça, com amor. E também, se vocês têm dicas para dar para as meninas, né? Pode dar dicas, pode dar palavras de fortalecimento, de encorajamento, né? Então, a BU Salinas, com muita alegria que a gente fala que logo vão estar se filiando e mais gente vai estar ajudando. Como? Telefone, Facebook, né? Só que depois vocês podem perguntar para os meninos. Mas não se esqueçam de dar uma palavra de encorajamento, de dar dicas, né? Orar pela BU Salinas. Agradecemos a BU de Montes Claros que tem apoiado muito a BU de Salinas e que assim seja. Vamos orar? Eu acho que o Elson e a Rebeca, você quer falar? Só agradecer a galera de Moc aí. Quando eu conversei com alguns ali em cima, a gente foi muito bem recebido aqui, viu, gente? Muito obrigado aí. E pelos amigos que a gente fez, pelo pessoal que a gente conheceu. Igual a gente chega em encontro assim, o pessoal mais velho de casa aí, né? A velha guarda, né, cara? Aí a gente chega e fala assim, putz, não conheço ninguém, velho. Todo mundo novo e tal. E aí, a BU são sempre aqueles amigos que você leva, né, no coração, assim. Então eu chego no encontro com vontade de encontrar, é verdade, com vontade de encontrar os amigos velhos, assim. Só que muitos já formaram, alguns ainda estão, né, são teimosos, persistem. Mas é bom também pelos amigos novos que a gente faz, né? Foi muita gente boa que eu conheci aqui, tive a oportunidade de conversar, a gente teve, né? E é gente que a gente vai levar e a gente pode compartilhar um pouco de vida, assim. Obrigado, viu? Espero revê-los em breve.
Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, por esse momento, por esse CF, né, esse Cefera. Obrigada, Senhor. Em especial, queremos aqui agradecer pela vida do Edson e da Rebeca, por esse casal lindo que tem nos abençoado com palavras, com vida, Pai, deles. Obrigada pelo tempo que muitos puderam compartilhar com eles, ouvir seus conselhos. Obrigada, Senhor, porque o Edson trouxe para nós um pouquinho de Jeremias, podemos aprender. Obrigada, Pai querido, pela amizade, pelo companheirismo. Abençoe na viagem de volta, proteja o Edson que vai estar dirigindo, a Rebeca que vai estar dirigindo. Coloca os seus anjos ao redor, Pai querido, para que chegam são e salvos, tranquilos e em paz em Uberlândia, Senhor Deus. Muito obrigada pela vida da Poliana e da Priscila, que o Senhor tem chamado para essa missão. Nós sabemos que é uma missão que inclui renúncia e desafios, ó Pai, que ainda mais uma ABU que está se iniciando, Senhor. Seja com as meninas, coloca força, coloca esperança no coração delas, leva-as em paz, tranquilas em suas casas, na sua rotina e na aula que elas vão ter. Obrigada, Pai, porque o Senhor a chamou até aqui. Como Priscila compartilhou, foi um momento muito bom, ela se sentiu muito acolhida, que ela possa sentir assim no decorrer deste ano e que possamos nos encontrar e ver a Beusarinas crescendo, dando testemunho, Jesus. Coloca mais pessoas ali com elas, mais cristãos para ajudar no trabalho também, Senhor. Assim nós te louvamos, acompanha seus servos na volta, Senhor. Em teu nome que oramos. Amém, Jesus. Amém. Chamar o Eric para estar nos ajudando aqui. Os meninos quiserem arrumar aqui o microfone, esse negócio do Eric. Vamos orar então? Nosso Deus, nosso Senhor, nosso Pai, obrigado, Deus, por essa manhã. Já tem sido tão rico e tão rica, né? E hoje a gente vai incrementar agora com a exposição bíblica. Então a gente pede ao Senhor que venha estar usando o seu servo Eric para falar a tua palavra, do seu ensinamento e continuar nesse processo de formação, que seja somente a tua palavra nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Bom dia. A BU é cheia de encontros e despedidas, né? Isso é muito bom porque a gente não é chamado para ficar aqui, né? Todo mundo no nosso gueto, fechadinho, a gente é chamado para ir, né? Que Deus vai nos alimentando aqui, Ele certamente vai utilizar em muitas oportunidades ao longo da nossa caminhada. E isso para mim é uma alegria muito grande, porque Deus ele não é exclusivista, né? O Evangelho não é uma coisa fechada, né? É uma coisa aberta, é algo que brota, né, para fora, que expande, que cresce. Fiquei muito feliz com as músicas hoje do louvor, são as minhas 3 músicas favoritas, cara. Parece que foi encomendada assim, o negócio. E só fazendo um parênteses aqui, né? Uma coisa que eu tenho aprendido na minha caminhada cristã é que se a gente quer aprender a orar, a gente tem que conhecer muito bem o livro de Salmos. O livro de Salmos é uma grande lição para a nossa vida devocional com relação à oração. E esse salmo que foi cantado, que é o Salmo 84, se não estou enganado, com certeza. É um salmo que vai muito ao encontro do que eu vou falar hoje, né? Que a gente vai expor. Então, diante disso, eu queria convidar todo mundo a abrir a Bíblia em Jeremias 23. O texto de hoje é um pouco menor que o de ontem, mas de ontem estava bem grande o texto. Mas graças a Deus deu para expor tudo. Só para
contextualizá-los, né, o livro de Jeremias ele vem numa sequência de denúncias. E os capítulos anteriores, né, Jeremias vai denunciando todos os reis e todas as autoridades políticas de Judá. E aí essa crescente ela vai, né, dando encaminhamento até chegar no ponto do capítulo 23, onde Jeremias vai fazer uma denúncia contra os falsos profetas. Então vocês vão perceber aí ao longo da leitura que não é um texto muito bonitinho, né, fofinho, é um texto bem duro, mas é um texto necessário, principalmente para a nossa geração hoje. Então o texto fala assim, começando no versículo 9, viu gente? Jeremias 23, começando no versículo 9, acerca dos profetas. O meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho por causa do Senhor, por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote, e até na minha casa eu achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade, o ano mesmo que os castigarei, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem viam loucura, profetizavam na parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda, cometendo adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto, e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração e não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer um que anda segundo a dureza do seu coração dizem: não virá mal sobre nós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu? Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os seus desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei estes profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu sonho, que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta a seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, que pregam a sua própria palavra e afirmam: ele disse. Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor,
e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo. Pois eu não os enviei nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a esse povo, diz o Senhor. Quando, pois, esse povo te perguntar, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo, qual a sentença pesada do Senhor? Então lhe dirás, vós sois o peso, e eu vos arrojarei, diz o Senhor. Quanto ao profeta e ao sacerdote, e ao povo que disser, sentença pesada do Senhor, a esse homem eu castigarei e a sua casa. Antes direis cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão, que respondeu o Senhor, que falou o Senhor, mas nunca mais fareis menção da sentença pesada do Senhor, porque a cada um lhe servirá de sentença pesada a sua própria palavra. Pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta, que te respondeu o Senhor, que falou o Senhor, mas porque dizeis, sentença pesada do Senhor, assim diz o Senhor. Porque dizeis esta palavra, sentença pesada do Senhor, havendo-vos eu proibido de dizer essa palavra, sentença pesada do Senhor, por isso levantar-vos-ei e vos arrojarei da minha presença, a vós outros e à cidade que vos dei a vossos pais. Porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha que jamais será esquecida. Santo Deus, nós, mais uma vez, Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo tenha intervenção direta, Pai, nesse momento aqui. Ó Deus, que o Teu amor, ó Deus, seja presente no nosso meio, Deus, de tal forma que a Tua palavra ela seja proclamada com fidelidade, Deus. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai, e nos ajuda a entender, ó Pai, o que o Senhor quer trabalhar conosco nesse texto tão duro, Pai, tão pesado. Em nome de Jesus. Amém. Quando a Gil me passou esse texto, e eu li ele pela primeira vez, eu falei assim, meu Deus do céu, um texto sem nenhuma palavra de esperança, né? Um texto totalmente denunciante, confrontador, denunciador, mas aí depois estudando um pouquinho mais a fundo, né, e lendo o versículo 9, e conversando com algumas pessoas ao longo do Cefé, né, e as conversas têm sido muito boas, porque elas têm me ajudado bastante a pensar Jeremias também. A gente pega o versículo 9, né, que é o primeiro versículo da sequência desse texto, e a gente começa a perceber, né, que há uma introdução ali que parece que nem está muito conectado com o restante do texto. Né, Jeremias começa falando assim, ó, o meu coração está quebrantado dentro de mim. E esse quebrantamento de Jeremias, né, eu fiquei refletindo bastante sobre o que levou Jeremias a esse quebrantamento. E eu não encontrei outra resposta a não ser a própria esperança, aquela esperança que quando eu li o texto pela primeira vez, eu achei que o texto não apresentava. Né, eu não vou falar muito sobre a esperança de Jeremias, porque a gente vai ter outras posições que vão tocar mais nesse ponto, mas Jeremias, ao mesmo tempo que ele é duro, ele apresenta uma esperança muito realista e muito vívida no ministério dele. O C.S. Lewis afirma que o sofrimento, né, é o megafone de Deus para o mundo surdo. Essa é a definição, né, ou a aplicação do sofrimento na visão de Jeremias. E aí a reflexão que eu tiro é que se sofrimento é o megafone de Deus para o mundo surdo, Jeremias no final da vida dele devia estar quase surdo também. Porque o que ele sofreu, né, e o que ele pagou de preço pelo ministério que Deus tinha confiado para ele foi uma coisa muito grande. E esse sofrimento, ele é muito interessante, porque quanto mais Jeremias sofria, mais ele proclamava aquilo que Deus comunicava para ele, de maneira mais incisiva. Jeremias era castigado, e quando ele era tirado do castigo, ele continuava profetizando. Esse é o quarto dia que eu estou falando aqui no Cefera, né? E eu tenho sentido, né, a gente sente um cansaço, né? Quem está na organização aí deve sentir também.
E a gente começa a sentir o corpo mais pesado, né? A gente começa a sentir a cabeça mais pesada, a gente faz preleção, né? A gente tem que pensar bastante para montar e elaborar as exposições, as palestras. E eu fico imaginando qual que não deveria ser o peso na vida de Jeremias depois de 40 anos profetizando e cumprindo aquilo que Deus tinha delegado para ele. O sofrimento na vida do cristão não pode ser negligenciado nem mesmo desconsiderado. E a gente tem que ter em vista que Deus sempre se utiliza do sofrimento para poder forjar o nosso caráter, para comunicar a sua mensagem e para nos mostrar qual é o propósito dele para a sua geração. O sofrimento, pessoal, ele tem várias finalidades, e eu enumerei 3 aqui, mas são várias. O sofrimento ele nos lembra primeiro do nosso estado. Quando a gente sofre, a gente lembra de quem a gente é. O sofrimento ele nos lembra da nossa origem, a nossa origem pecaminosa, né? A nossa origem caída, a nossa origem que não é mais perfeita como deveria ser. E o sofrimento nos lembra do nosso destino. Então, se a gente amar essas 3 coisas, não tem como você olhar para o sofrimento, por exemplo, e não ter esperança também. Porque o sofrimento, quando ele bate no nosso coração, quando ele chega na nossa vida, ele não só nos coloca no nosso lugar, como ele também nos remete àquela lembrança de que um dia todo esse sofrimento não vai existir mais. O sofrimento nos leva à oração, o sofrimento nos leva à súplica, e o sofrimento nos leva ao encontro com um Deus real e presente. E é notável, pessoal, na vida de Jeremias, como que Deus era presente. E Deus era presente a tal ponto na vida de Jeremias que no versículo 9 a gente começa a perceber que as reações físicas e emocionais de Jeremias, elas exalavam esse peso da presença de Deus. O afetamento da palavra de Deus pode provocar no cristão as mais diversas reações. Porém, o texto não fica só em Jeremias, né? Na verdade, a gente tem um versículo sobre Jeremias, né? E mais de 20 sobre aquilo que Jeremias estava fazendo. Jeremias ele não se reteve na sua experiência individual, mas ele continuou a exercer o ministério dele, apesar de todo o peso, né, que ele já estava sentindo por causa do longo tempo que ele proclamava para o povo o arrependimento, a necessidade de mudança, a necessidade de conversão. É interessante porque a nossa geração, e aqui eu já vou começar a fazer a primeira denúncia, tem se pautado muitas vezes na experiência com Deus e se esquece de olhar para a Bíblia de uma maneira mais séria e mais comprometida, a ponto de analisar que aqueles que tiveram experiências com Deus ao longo da história não tiveram experiências com Deus sem um objetivo linkado ou ligado ao povo de Israel, ou à comunidade, ou ao plano eterno de Deus. Eu vou tocar nesse ponto mais na frente, mas já vou, Várias reações anteriormente vividas na história da igreja tentam ser replicadas nos dias de hoje, como se a gente vivesse no mesmo tempo, e como se aquela reação fosse de fato falar de Deus. E aqui eu já tenho a primeira denúncia. Textos fora do contexto, metodologias estranhas vêm sendo utilizadas para alimentar um rebanho sensitivo e cada dia mais promíscuo. O Christophe Turk, que é um filósofo francês, ele é um filósofo que tem se debruçado sobre o estudo da nossa sociedade. Ele escreveu um livro cujo título é Sociedade Excitada. Então, o Christophe Turk ele vai definir a sociedade que a gente vive como a sociedade da excitação, ou seja, aquela sociedade que responde aos estímulos e busca experiências fora do normal, para poder justificar a sua própria existência. O coração de Jeremias, pessoal, como diz o texto aqui, e o peso do corpo de Jeremias, a ponto dele se sentir embriagado, ele estava totalmente ligado ao sofrimento e enfraquecimento físico e mental, devido à consciência de Jeremias de que Deus é santo.
não havia outro motivo para Jeremias se sentir tão sobrecarregado, tão pesado fisicamente, mentalmente, emocionalmente, que não a noção da santidade de Deus. Qualquer experiência emocional que você tenha, que não te remeta à santidade de Deus, que não te envergonhe por quem você é e que não te coloque no seu lugar, e aqui eu vou ser audacioso, eu vou te falar, é questionável. Então Jeremias ele começa fazendo a primeira constatação diante da santidade de Deus e diante de tudo que ele estava vendo, a respeito da contaminação da casa de Deus. Então, dos versos 10 até do versículo 10 até o versículo 12, a gente vai ver aí algumas verdades que Jeremias coloca para a gente. E a primeira delas que eu queria colocar é o seguinte: não há como fugir da presença de Deus. E também não tem como fugir da ira de Deus. Não tem como. Se suba ao mais alto, a montanha mais alta, se desça ao mais fundo do abismo, né? Se eu vou para o Japão, se eu vou para a Dinamarca, não interessa para onde eu vá. Né? Não interessa. Deus está presente em todo lugar e não tem como fugir dele. E como Deus é amor e Deus também é justiça, Deus vai até o fim do mundo para te resgatar, mas Deus também vai até o fim do mundo para poder derramar a ira dele sobre você, caso você não seja um servo que ande segundo a vontade dele. O Deus de graça, que nos convida a vivermos uma vida plena, não abre mão da sua santidade. Ele é santo e não permitirá no meio do seu povo hipocrisia. Eu acho que é algo que o texto de Jeremias ele fala muito para a gente. E não são poucos, viu, pessoal? Principalmente na nossa geração, né? Eu acho que a gente olha muitas vezes para a Bíblia e acha que aquilo é um negócio muito distante. Não é. Eu acho que tanto nos tempos de Jeremias quanto nos tempos de hoje, é muito perceptível a quantidade de cristãos que se escoram nas reuniões religiosas para se afirmar diante de Deus. Não há como se afirmar diante de Deus, pois não há nada que possamos fazer que alcance o seu favor. O Evangelho que é pregado na palavra é um Evangelho de graça. Eu creio que essa é uma verdade até repetitiva, né? A gente fala muito sobre isso, mas eu creio que ela nunca se torna desnecessária de ser falada. O Evangelho proposto por Jesus e o Evangelho também entendido ao longo do Antigo Testamento, eles não são diferentes, eles não são desassociados, eles são evangelhos de graça. Jeremias não convida o povo simplesmente a mudar o seu modo de vida. Jeremias convida o povo a se converter para Deus. O Calvino ele fala um negócio muito interessante que eu gosto, que ele fala o seguinte: ame a Deus e faça o que você quiser. O amor ao Senhor ele é o princípio de toda reação e de toda mudança no caráter e na moral do cristão. Se você ama a Deus, as suas condutas vão refletir esse amor a Deus. Qualquer tentativa de ganhar mérito perante Deus não passará de uma mentira transvestida de verdade. O Evangelho da Graça é reconhecido por Jeremias quando este mostra que a maldade paira no meio do seu povo que escolheu trilhar o seu próprio caminho e que não escolheu voltar para Deus. Então, a primeira verdade que Jeremias traz para a gente é que há contaminação na casa de Deus. A casa de Deus não está isenta da maldade. Se não fosse assim, ele não estava denunciando os falsos profetas. A segunda verdade que Jeremias apresenta para aquele povo é que o povo do mundo estava vivendo de uma forma pior do que o povo que não era. Desculpa, gente. O povo de Deus estava vivendo de uma forma pior do que o povo que não compartilhava da mesma fé. Versículos 13 e 14, Jeremias vai falar para a gente dos profetas de Samaria e vai falar dos profetas de Jerusalém. Aí ele fala assim: olha, os profetas de Samaria, eles cometem idolatria. Agora, os profetas de Israel, gente, de Jerusalém, além de idolatria, eles são imorais. Eles não são só idólatras, eles são pervertidos. Eles são desleais. Eles roubam do povo a chance deles se voltarem para Deus. Complicado, né? O C.S. Lewis ele afirma, eu vou citar bastante C.S. Lewis aqui hoje,
que quando um jovem, sinceramente, ele entende que ele não acredita no Deus que é crido na igreja, e ele abandona a igreja não para fazer pirraça com os pais, mas porque ele entende que aquele Deus que o povo está servindo não existe, esse jovem está mais próximo de Deus do que aquele jovem que tem uma vida religiosa, mas que não entende a razão da fé dele e não tem contato com o Deus real e verdadeiro. E aí Jeremias vai chegar para o povo e vai falar assim: está vendo os profetas de Samaria? Não existe um pecadinho, um pecadão, né? Mas em nível de pecados estão bem piores do que eles. E olha que eles nem seguem ao Deus Yahvé. Eles seguem a Baal, a Moloque, eles têm outros deuses lá que não tem nada a ver com o Deus de Israel. Jeremias mostra de forma incisiva, né, que os profetas de Judá cometem crimes piores que os profetas de Samaria: prostituição, pornografia, mentira, inveja, traição, injustiça social, fome, acúmulo de riqueza, opressão, violência. São pecados, pessoal, que estavam presentes no tempo de Jeremias e que tomaram conta da nação israelense, e que, se a gente for analisar bem, eles não estão muito distantes da nossa realidade hoje, não. O Ray Comfort, que é um estudioso, é um psicólogo, ele escreveu um livro que chama God Has a Wonderful Plan to Your Life. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. E através de uma pesquisa, ele traça o perfil do cristão, né? Ele faz uma pesquisa com 6.000 pastores, né? Anônimos. Ele mandou um questionário para vários pastores da rede de contato dele, e ele chegou às seguintes conclusões: 45% dos evangélicos hoje acreditam que o vício de jogar apostado não é pecado. 49% dos evangélicos acreditam que viver a dois sem se casar não é pecado. 49% dos crentes mantêm fantasias sexuais por diversas pessoas. 33% dos evangélicos nascidos de novo dizem que aborto não é pecado. 13% dos cristãos nascidos de novo fizeram ou fazem aborto. 53% dos evangélicos são viciados em pornografia na internet. 30% dos pastores evangélicos são viciados em pornografia. 50% dos crentes não acreditam na existência do diabo. 50% dos evangélicos acreditam que Jesus tenha pecado em algum momento da sua vida. 16% dos crentes acreditam que não devem repartir o Evangelho. 25% dos irmãos acreditam que a Bíblia tem falhas em seus princípios. 41% dos evangélicos acreditam que a Bíblia e o Alcorão vieram de Deus. 46% dos evangélicos não acreditam numa verdade absoluta de Deus. 54% dos crentes acreditam que tudo na Bíblia é relativo. 61% dos jovens evangélicos acreditam que boas obras os levarão para o céu. 63% dos evangélicos acreditam que budistas, islâmicos e cristãos oram ao mesmo Deus. 58% dos evangélicos creem que todas as religiões ensinam as mesmas verdades. 74% dos jovens evangélicos trapaceiam em seus testes na escola. Começa a cair, não, gente. 93% dos jovens evangélicos são desobedientes aos seus pais. 63% dos jovens evangélicos agridem pessoas em momentos de ira. Entre 77% e 81% dos jovens evangélicos se envolvem em roubos pela internet ou pirateiam produtos. 88% dos filhos de casais evangélicos se desviam da igreja na adolescência ou na sua juventude. Josh McDowell falou que, por incrível que pareça,
aceitar a Jesus e fazer parte de uma igreja faz pouca ou nenhuma diferença na vida. Atitudes e comportamentos da pessoa. A maioria do povo que frequenta a igreja, a maioria das pessoas que estão frequentando a igreja estão adotando um cristianismo, entre aspas, mas não o verdadeiro cristianismo. O Tozer, que é um filósofo famoso também, o A.W. Tozer, escreveu que milhões de pessoas que foram levadas a algum tipo de experiência ao aceitarem Jesus não foram realmente salvas. James Kennedy, do Coral Reed Ministries, que é um coral muito famoso nos Estados Unidos, fez uma observação semelhante. Ele falou que a grande maioria das pessoas que são membros de igreja hoje não são cristãos. Ele falou assim, digo isso sem o menor medo de errar. Me baseio em evidências empíricas de 24 anos de ministério examinando milhares de pessoas. Gente, quem afirma que Jeremias 23 não tem nada a ver com o nosso contexto, está muito enganado. Está muito enganado. Nós vivemos hoje num tempo onde a gente pode até ter colocado uma roupa nova nos pecados do período de Jeremias, mas eles continuam presentes e eles continuam latentes na nossa igreja, no cristianismo que a gente vive hoje. No versículo 15, Jeremias vai fazer outra denúncia contra esses falsos profetas. E ele vai afirmar que o seguinte: eis que os alimentarei com absinto e lhes darei beber água venenosa. É interessante porque Jeremias ele vive no século 7 a.C., né? Então vocês podem ter certeza que quando Jesus se referia a ele mesmo como a água da vida, né, vocês podem ter certeza que Jesus tinha esse texto em mente, gente. Jesus conhecia muito bem o Antigo Testamento, né? Ele tinha uma compreensão muito grande. E a água, né, ela é um símbolo muito utilizado na Bíblia, ela é muito utilizada inclusive em outros contextos religiosos além do cristianismo. E a água sempre simbolizou, né, um renovo, ou uma vitalidade, ou uma nova vida. Então, não sei se vocês já repararam, quem já assistiu aqui a trilogia Borne, né, Ultimato Borne, a Supremacia Borne, esse filme, vocês podem perceber que toda vez que o agente Borne sofre um revés na vida dele, ele amanhece na água. Vocês já perceberam isso? A água é muito utilizada, inclusive, no cinema, para poder significar essa nova vida, esse renovo. Não sei quantos de vocês assistiram a Árvore da Vida, do Terence Malick, que é uma obra de arte também, eu aconselho todo mundo assistir. E quem não entender nada, assista de novo, de novo, de novo. Ele é um filme bem difícil de entender, estudem antes. Chama A Árvore da Vida. Terence Malick, o diretor. É com Brad Pitt, meninos, fiquem felizes. Se vocês não entenderem nada, pelo menos tem um Brad Pitt, né? Mas no final do filme tem uma cena interessante, porque o Terence Malick ele vai expor no filme a visão escatológica que ele tem do fim dos tempos. E no fim dos tempos, tem uma câmera colocada dentro da água e uma máscara caindo. Se vocês verem o filme, vocês vão perceber isso. A água da vida, ela tem um significado não só de transformação, mas de trazer o ser humano para aquilo que é real, para a máscara cair, para você ser sincero, renovado, transparente diante de Deus e diante das pessoas. Jeremias utiliza então essa parte de uma ilustração onde os falsos profetas beberão absinto e tomarão água, mas não é mais a água da vida, né? É uma água venenosa, é uma água que traz a morte. E aí Jeremias está se referenciando, pessoal, a Deuteronômio 18:20, que é um texto da lei que vai falar que a condenação para os falsos profetas era a morte. E aí, eu queria aplicar essa verdade de uma forma bem direta. Os nutricionistas vão gostar também, né? Nós somos aquilo que nós comemos. Nós somos aquilo de que nós nos alimentamos. Aí conta uma historinha, que a maioria de vocês já deve ter ouvido, mas eu gosto dela e vou contar de novo. Que um velho índio descreveu certa vez os seus conflitos internos da seguinte forma: dentro de mim
existem dois cães. Um deles é cruel e mau, e o outro é muito bom e dócil. E eles estão sempre brigando um com o outro. E aí alguém chegou para ele e perguntou o seguinte: mas nesse conflito, nessa batalha, qual dos dois cães ganharia o combate? E aí o índio, de uma forma muito sábia, né, ele virou para a pessoa que perguntou e falou assim: aquele que eu alimentar. Aquele que eu alimentar. Alimentem-se da palavra de Deus, pessoal. É um negócio tão banal, tão bobinho, que vocês escutam tanto, que já está até meio sedimentado na cabeça de vocês, mas o conhecimento da palavra de Deus, ele é fundamental para que vocês sigam Deus verdadeiro. Se você não conhece a palavra de Deus, muito provavelmente, mais cedo ou mais tarde, ou talvez até nesse momento em que você está vivendo, você pode estar vivendo um cristianismo que não é o verdadeiro cristianismo. E aí Jeremias traz para a gente uma outra verdade. Ele vai falar o seguinte: que o evangelho barato, ele não vem da boca de Deus. Existe uma paz que não é paz. Existe um conforto que não é conforto, que era pregado nos tempos de Jeremias e é pregado nos nossos dias também. Nos tempos de Jeremias, principalmente Pazur, né, que era o profeta maior que tomava conta da casa, não, gente, fica tranquilo, não vai acontecer nada não. Daqui a pouco a coisa vai se reverter, daqui a pouco a gente vai voltar a ter paz. Nabucodonosor vai ser subjugado, vocês vão ver, fica tranquilo. E aí, né, um questionamento que eu sempre tive, e que eu tive quando eu comecei a estudar o livro de Jeremias há uns 2 meses atrás, eu comecei a estudar de forma mais profunda, é o seguinte: eu comecei a ver o tanto de profeta que tinha na época de Jeremias. Eu falei assim: caramba, cara, como é que na época deles você sabia qual era o profeta verdadeiro e qual era o falso? Como que fazia para saber? E aí eu volto para essa afirmação que eu acabei de afirmar para vocês. Se víssemos 2 profetas nos tempos de Jeremias com as mesmas vestes, um do lado do outro, profetizando, um profetizando uma coisa, outro profetizando outra coisa, como que o povo deveria saber qual era o verdadeiro profeta e qual era o falso profeta? Bastava que ele olhasse para o discurso do profeta e visse esse discurso batia com o mandamento, com os 10 mandamentos, com a lei mosaica, com o livro de Deuteronômio e com tudo aquilo que havia sido escrito e deixado de herança para o povo israelita. Não tinha que descer um anjo para poder falar para o povo que aquele profeta era falso e que o outro era verdadeiro. Bastava que o povo conhecesse a palavra para identificar de forma óbvia, que Jeremias estava comunicando a verdade divina e que Pazur estava dando uma falsa esperança para o povo. Porém, né, os cristãos hipermodernos, pós-modernos, os cristãos da nossa geração não querem mais conhecer a palavra. A crítica séria e coerente se tornou algo de indisposição de crentes gospels, como, por exemplo, quando você chega para a pessoa, né, e vê a pessoa criticando alguma coisa e fala assim: meu irmão, não julgueis, né, não julga, né, porque da mesma forma que julgados, serem julgados, né, e pega um texto lá que não tem nenhum contexto para esse tipo de avaliação, e coloca muito crente em xeque, viu, gente? Coloca muito crente em xeque. 1 Timóteo 5:22, Paulo fala assim: ó, a ninguém impõe precipitadamente as mãos. Está falando para Timóteo sobre a ordenação dos pastores, né, dos presbíteros da igreja. A ninguém impõe precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outro. Conserva-te a ti mesmo puro. A pergunta é: como que Timóteo vai fazer isso se não julgar a pessoa que está impondo as mãos? Gálatas 2:11 fala assim: quando porém Cefas, que era Pedro, né, veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Paulo comunicando para o povo de Gálatas o motivo dele ter repreendido a Pedro. 1 João 2,19, João é o profeta do amor, né, gente? É o profeta paz e amor que todo mundo gosta, né? Filhinhos, né? Aquela coisa carinhosa. 1 João 2,19 fala assim: ó, eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. João fazendo acepção de pessoas, excluindo as pessoas
pessoas. Como assim? 1 João 4,3: todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. 2 João 7, versículo 1: muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebas em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Na minha palestra sobre apologética, eu falei que o Lenny Craig, ele afirmou que a nossa geração ela precisa de doutrina e de apologética. E aqui, pessoal, eu não estou fazendo um convite para vocês a mudarem-se, né? Mudar o centro da espiritualidade de vocês para uma ortodoxia fria. Eu estou convidando vocês a olhar para a doutrina e para olhar para a caridade, para o amor, e entender que o lugar do cristão, o lugar da espiritualidade na vida do cristão, deve ser a doutrina em amor. Como fazer isso, pessoal, é um desafio. Né? Teria que fazer outra exposição bíblica aqui, talvez, para poder tentar dar uma pincelada para vocês de como que isso funciona. Mas o fato é que o amor deve ser a base da criticidade do cristão. Mas a criticidade ela tem que estar presente. Deus nos ama, porém seu amor requer fidelidade e compromisso em retorno. Deus não deseja cuidar de bichinhos de estimação, dando comida e carinho, né? Igual um tamagotchi. Deus quer que o cristão seja maduro, sincero, honesto e verdadeiro. E para que isso aconteça, pessoal, o eu tem que ser retirado do pedestal. Não tem jeito, não tem outro caminho. Devem haver corações puros, propósitos claros, confissão de pecados e compromisso de fé no meio do povo de Deus. Senão não há como caminhar na vida cristã, não tem jeito. Quinta constatação de Jeremias, nos versículos 18 até o versículo 22. Os planos de Deus são imutáveis. Essa parte é uma parte muito bonita do texto. Porque é uma parte que está relacionada diretamente com a soberania divina, né? E lá no versículo 20, né, ele fala que não se desviará ele do Senhor até que ele execute e cumpra os seus desígnios do seu coração. O conforto do cristão em relação à soberania divina também é um desafio. Jeremias entendia que os desígnios de Deus eram imutáveis, porém ele sempre teve esperança no seu coração, e se ele não tivesse esperança, ele não comunicaria ao povo a verdade divina. De volta àquele paradoxo, né? Jeremias sabia que Deus estava disposto a derramar sua ira sobre o povo, mas Jeremias tinha a plena consciência de que se o povo se arrependesse a qualquer momento, Deus poderia mudar o seu trajeto na história do povo. Porém, até que o povo mudasse o seu trajeto, aquele era o destino e ponto final, não tinha conversa. Nós somos convidados, pessoal, por Jeremias, a olhar para a nossa sociedade e para a nossa igreja, né, e para o nosso próximo, com a realidade de saber que a gente não vive nos melhores tempos do cristianismo. Não mesmo. A gente está longe de viver uma vida como, por exemplo, os cristãos da igreja primitiva. Né? Eu não lembro, uma vez eu li um historiador escrevendo a respeito dos cristãos do século II, e ele falava assim: é impressionante como os cristãos eles não coabitam de maneira promíscua como nós fazemos. Um historiador não cristão fazendo constatações morais a respeito do povo cristão, que infelizmente hoje a gente não dá conta mais de fazer com tanta segurança. O Spurgeon, né, que é outro teólogo e pregador importantíssimo, ele fala o seguinte: ele fala que Deus escreve com uma pena que nunca borra,
fala com uma língua que nunca erra e age com uma mão que nunca falha. Se essa verdade se tornar presente no nosso meio, dificilmente vai haver espaço para uma rebelião no meio do povo de Deus contra a soberania divina. Sexta constatação de Jeremias é a respeito da pessoalidade de Deus e de sua onipresença. Os versículos 23 e 24. E é muito legal, né? Porque o pessoal pega só esses dois versículos às vezes do texto e tira todos os outros, né? E fala assim, olha como é que Deus é bom, né? Acaso sou Deus de perto também, não de longe, né? Esse texto ele vem trazer para a gente, pessoal, e ele é um texto também onde Jeremias vai tentar acordar o povo, né? Vai tentar acordar a consciência do povo para uma característica divina. Ele vai falar o seguinte, vai falar que o mesmo Deus que controla o universo é o Deus que nos chama a participar da sua história. E esse Deus ele convida a gente a todo momento. A todo momento. Nós somos constantemente convertidos. Já foi falado aqui. A conversão não acontece uma vez só. Quantas vezes, depois de levantar a mão e aceitar Jesus, nós não trilhamos caminhos e chegamos no ponto e falamos assim, opa, tem que voltar. Não é por aqui. O fato é que esse Deus que se revela ao homem, de maneira muito clara, ele afeta a história do homem e convida o homem a participar de todo o processo que ele está construindo. Ao contrário de Baal, que era o Deus dos samaritanos, o Deus de Israel ele é presente, ele existe, ele não se oculta. E aí o Lewis, no Cristianismo Puro e Simples, ele vai fazer um convite para a gente muito interessante. Ele vai falar o seguinte, que o cristianismo ele concorda com o dualismo em que o universo está em guerra. Há uma guerra rolando nesse universo que a gente vive. Mas discorda que seja uma guerra entre forças independentes. O cristianismo considera essa guerra antes uma guerra civil, uma rebelião, e afirma que vivemos na parte do universo ocupada pelos rebeldes. Um território ocupado pelo inimigo. Assim é esse mundo. Olha que interessante isso aqui. O cristianismo é a história de como um rei por direito desembarcou disfarçado em sua terra e nos chama a tomar parte numa grande campanha de sabotagem. Deus convida você, Abelês, hoje, a ser um sabotador da sua igreja. E aqui, né, eu vou voltar no Caio lá, né, vamos ser subversivos. Deus nos convida a sermos subversivos. Os reformados, né, e a Inglaterra reformada, tinha como lema que um cristão com a Bíblia na mão, ele era a maioria. Se todos discordassem de um cristão com a Bíblia na mão, ele era a pessoa certa porque ele continha a palavra de Deus em sua mão. Nós somos chamados a isso hoje, nos dias de hoje também. Porém, para isso, né, gente? Aí a gente volta para aquela frase que vocês escutam semanalmente no domingo à noite. Tem que conhecer a palavra. Tem que estudar, tem que se aprofundar. Tem que conhecer a história do povo de Deus, para você saber em que ponto da história você está e como que você vai contribuir para a concretização dos planos divinos. E aí, a gente chega à sétima constatação de Jeremias, que é uma constatação muito importante, que é o seguinte: proferir um evangelho não bíblico é apagar o nome de Deus da história. Versículo 27 fala assim, ó: os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos. O que estava acontecendo ali? Né? Os profetas, os falsos profetas, estavam tendo sonhos, e nesses sonhos eles falavam que Deus havia dado esses sonhos para aqueles profetas e dando esperança para o povo baseado nos seus próprios sonhos. E Deus fala o seguinte: esses sonhos estão fazendo com que eu seja esquecido no meio do povo de Deus. Não é à toa não, viu, gente? Os sonhos, eles eram formas
formas de comunicação divina comuns entre os babilônicos, entre os egípcios e entre os assírios. No meio do povo de Israel, o sonho nunca foi uma normativa divina. Há exceções. A gente pega Daniel, por exemplo, a gente vai ver ali. Mas até o próprio Daniel, quando ele teve os sonhos dele, ele estava num contexto babilônico também. Aí, né, Jeremias vai chegar para o povo e falar assim: olha, o sonho ele é como palha, já a palavra é fogo. E a palavra é tão fogo que ela queima a palha, mas ela não só queima a palha, mas ela é como um martelo que bate numa rocha e quebra aquela rocha. E aqui eu tenho mais denúncias, né? Há um positivismo muito grande na igreja hoje em dia. O que é esse positivismo, né? As palavras têm poder e eu afirmo e vai acontecer. Eu determino, eu declaro, eu ordeno. E eu não duvido, viu, pessoal? Eu não sou um cético com relação à manifestação divina, sobrenatural nos nossos dias, não. Mas se você for analisar esse livro aqui que a gente tem na mão, que é a Bíblia, ele tem contido nele mais de 3.000 anos de história. Então eu acho que os 3.000 anos de história ele é até pequeno. E se a gente for analisar bem, Deus não fica se revelando à toa por qualquer motivo. Deus não vai chegar para você como um anjo para poder falar, por exemplo, né, que aquela namorada ou aquele namorado que você vai ter, né, é fulano de tal, né, que aquele carro que você tem no pé ele vai sumir. Você vai chegar nos 40 anos, vai estar inteiro ainda, né, vai estar inteiro. A comunicação de Deus, pessoal, ela sempre tem um propósito relacionado à comunidade. Deus não fica se comunicando exaustivamente à toa. 1 Pedro 4,11 fala assim: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Ezequiel 33:31 vai falar o seguinte: com a boca, falando dos profetas também, com a boca professam muito amor, mas no coração só ambicionam lucro. E aqui eu já estou indo para o encerramento aqui. Como eu disse, quando tinha 2 profetas profetizando na época de Jeremias, se você quiser saber qual era o verdadeiro, bastava você olhar o discurso dele e ver se ele se remetia à história anterior. E na nossa sociedade a gente tem um negócio, a juventude evangélica brasileira, a juventude brasileira como um todo, ela tem sido impregnada por um negócio que chama esnobismo cronológico. A gente quer tudo que é novo, né? A gente não quer nada que é antigo, porque tudo que é antigo é ultrapassado, não tem valor, não tem utilidade, e a gente quer viver as coisas novas, né? Então, agora a gente vai reinventar o cristianismo. Vamos mudar as nossas formas litúrgicas, vamos mudar a ministração da palavra, vamos mudar a forma de evangelismo, né? Vamos mudar tudo, porque tudo que foi feito anteriormente não vale mais. O Riley, que é outro teólogo importante, fala o seguinte: sistemas decadentes, entre aspas, credos do velho mundo, teologia petrificada, teorias despedaçadas, doutrinas desgastadas, divindade à moda antiga e outras frases preferidas, né, trazem para quem não conhece um pouco pesado de semelhante linguagem, que é continuamente empregada nos caminhos antigos da fé, em alguns órgãos de opinião pública e de alguns púlpitos e plataformas. Inovação é o ídolo de hoje. Idolatria, pessoal, não é só adoração a santo de barro, não, viu, gente? A idolatria está muito mais presente no coração do cristão do que ele pensa. A inovação é o ídolo de hoje. Manuseio livre, visões esclarecedoras, interpretação racionalista, ciência antes da Bíblia. Estes são os princípios norteadores de muitos nessa geração. Diga-lhes que qualquer ideia religiosa é antiga e eles parecem pensar que ela é provavelmente falsa. Diga-lhes que é novo e provavelmente é verdade.
Os profetas contemporâneos de Jeremias estavam vivendo distantes da herança mosaica. Precisamos fazer uma releitura da palavra, buscando entender a história e o papel do cristão na história. O cristão, pessoal, ele precisa de teologia. Ele precisa de teologia. Ele precisa de vida devocional também. Mas a vida devocional sem a teologia, ela não vai te colocar no seu lugar na história. Um cristianismo que não tem compromisso com a história é um cristianismo falso, onde Jesus acaba se tornando apenas um mestre de moral. E aí Jesus deixa de ser Deus. E aí eu queria saber de vocês, quantas pessoas vocês já viram convertendo com o discurso de que Jesus é um grande mestre? Quantas pessoas se tornaram cristãs porque você fala assim que Jesus é um cara muito legal e que ele faz toda a diferença na sua vida? Eu, pelo menos, todo crente que eu conheço se converteu porque Jesus ele morreu na cruz, porque ele é o Deus encarnado, porque ele é da linhagem de Davi, o cumprimento da promessa, porque ele deu sentido à minha vida no momento em que eu me reconheci como necessitado, nunca como mestre de moral. Último ponto, viu, pessoal? E eu não vou extrapolar muito não, porque eu já passei da hora. Mas Jeremias constata que apesar da mão de Deus contra o pecado, ela traz juízo e ela é real também, tão real quanto a graça de Deus. Os falsos profetas furtavam a palavra de Deus, eles fraudavam a palavra de Deus. Eles tinham falsos sonhos mentirosos, criando ilusões na cabeça do povo, e se tornaram um peso para a nação que devia viver de acordo com a vontade divina. Quando os profetas falsos chegavam para Jeremias e perguntaram assim: qual que é a palavra de Deus para hoje? Eu li vários comentários bíblicos e a interpretação da maioria dos comentaristas bíblicos é que essa pergunta não era uma pergunta séria, não, era uma pergunta zombeteira mesmo. É como se os profetas chegassem para Jeremias e falassem: e aí, qual é a boa de hoje? Né? Imagina um cara que só prega juízo, né? Aí os falsos profetas que pregam tudo que o povo quer ouvir, chegavam para ele e falavam assim: ô Jeremias, e aí, qual que é a boa de hoje? O que o horóscopo está falando? É mais ou menos isso, pessoal, que está acontecendo nesses versículos 30 e 40 aí. E aí Jeremias ele dá uma resposta bem pesada também, fala assim: ó, o peso, né, a sentença pesada do Senhor é que o peso são vocês. O peso são vocês. E é interessante porque é o seguinte: a palavra do Senhor é peso, mas o cristão também pode ser o peso. A gente tem essas duas realidades confrontando a gente o tempo todo. Se a palavra do Senhor não é peso nas nossas vidas, nós provavelmente vamos nos tornar peso para a palavra de Deus. E aí, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte: que a gente não deve se envergonhar do Evangelho, não é isso? Mas a gente não deve ser vergonha para o Evangelho também. E aí, ser vergonha para o Evangelho não é única e exclusivamente você negar o Evangelho, não. É você viver o Evangelho de uma forma rasa. É você não ter profundidade, não criar raiz a ponto de conhecer o Evangelho de tal forma que ele exale na sua vida, no seu dia a dia, naquilo que você, na sua conversa, na sua fala, na sua ação. E me emociona muito, viu, gente, quando eu vejo, por exemplo, a Lia ontem comentando, né, que ela teve um despertamento para catar o lixo da universidade que ela estava trabalhando. Você não precisa citar versículo de cor para ninguém, gente. A sua conduta, ela é o maior instrumento que você tem para poder evangelizar. Jeremias mais uma vez mostra a face da justiça de Deus. Jeremias mais uma vez é rejeitado em sua mensagem, mas ainda assim, ele se coloca em obediência diante de Deus e honra a sua vontade com seu afeto e luta pelo povo. É a conclusão que eu cheguei quando eu terminei de ler esse texto. Porque mais para frente vocês vão ver que ele vai continuar profetizando. A gente não está nem na metade do livro, praticamente. E Jeremias continua profetizando. Perguntas para reflexão. Quais são suas reais motivações para estar aqui no Cefera e para se dizer um cristão? Quais são suas reais motivações? O que tem por trás aí que você está escondendo
de você mesmo e dos outros, mas de Deus você não consegue esconder. O que está rolando aí nos bastidores? Segunda reflexão. Qual é o discurso que tem mais te atraído para o cristianismo? É um discurso de paz ou é um discurso que revela a verdadeira identidade de Deus? Terceira e última, repetindo? Segunda reflexão. Qual o discurso que tem te atraído para o cristianismo? Um discurso de paz ou um discurso que tem compromisso com a real identidade de Deus? Terceira e última reflexão. Qual tem sido o peso da palavra na sua vida? Eu tenho certeza que muitas outras perguntas passaram pela cabeça de vocês, viu, gente? Anotem essas também. E se tiver dúvida, gente, não esbarra na dúvida, não. Rompe a fronteira aí, porque as dúvidas também, elas nos ajudam a entender um pouquinho o que Deus quer comunicar para a gente. Vamos colocar de pé na assistência reflexiva? A terceira reflexão, repetindo aqui. Eu não anotei essa, deixa eu relembrar. Qual o peso que a palavra tem tido na sua vida? Vamos esticar as canelas em vez de ser silêncio reflexivo. Eu queria fazer uma oração com vocês. É a minha última exposição, viu, gente? E assim, eu queria agradecer demais, assim, não só a oportunidade, ali não está por aqui não, né? Não só a oportunidade que a regional me deu, né? Vou agradecer no nome do Márcio também, então, do Luiz, da Paulinho. Mas assim, eu me sinto muito privilegiado de fazer parte desse corpo. Muito privilegiado mesmo. E vocês são muito importantes na minha caminhada de fé. Mais do que vocês imaginam. Mais do que vocês imaginam. Vamos orar? Ô Pai, é tanta denúncia, Pai, contra nós mesmos, contra a nossa igreja, Senhor, que a gente pode até ficar meio perdido, Deus. Achando que não há esperança, achando que não tem jeito, achando que essa situação nunca vai mudar. Ó Deus, mas nós cremos que o Senhor é o Deus da história, Pai. O Senhor é o Deus que se revela, que se coloca